Queria começar a fazer uma pergunta para a Márcia. Ficou claro, Márcia, que nessa análise macro que você mostrou para nós e as diferentes pesos dos determinantes sociais baseado em diferentes regiões num país como o nosso, que talvez uma política nacional única, talvez para o Brasil inteiro não seja uma boa estratégia, né? Talvez ela tenha que ter adaptações para certas regiões, né? Mas se você tivesse que definir assim, na tua opinião, o core de uma intervenção que estimula o desenvolvimento infantil, quais seriam? Bom, eu acho que foi ressaltado até pelo Gary, quer dizer, a questão do aleitamento materno é absolutamente fundamental. Quer dizer, você pode ter questões nutricionais que impactem a mãe e, portanto, a qualidade do aleitamento, mas o aleitamento é uma questão universal. Quer dizer, a gente tem, se tem um país que mostrou a evidência do impacto do aleitamento, foi o Brasil, né? A questão de você ter diferentes formas de estimulação logo no começo, e como fazer, aí depende, mas, quer dizer, isso também é algo fundamental. Você não pode esperar até a criança começar na escola para ter a estimulação. Mas isso é complicado. Por exemplo, eu faço parte de um grupo que começou uma coorte de nascimento no Acre ano passado. É a primeira coorte de nascimento na Amazônia brasileira, começando da gravidez, né? E a gente está fazendo agora o acompanhamento de 1 ano, que é a primeira vez que a gente aplica um teste de desenvolvimento. Então, você vê, por exemplo, sinais, linguagem, percepção, é extremamente deficiente nesse contexto. Então, assim, nesse contexto especial do Acre, onde a gente está trabalhando, haver programas que promovam a estimulação não é nenhuma dúvida, é uma necessidade, está mais do que claro. Eu acho que o que existe é o seguinte: a gente pode se moldar em outros programas que tem no Brasil. Por exemplo, você pega o controle nacional de malária. Existe uma estratégia nacional de controle da malária, mas estados e alguns municípios na Amazônia brasileira fazem coisas além ou fazem coisas diferentes. Por exemplo, você não pode distribuir mosquiteiro na Amazônia inteira, mas em algumas áreas ele funciona. Então, você não vai ter uma estratégia única, você pode ter um programa nacional, mas que em algumas áreas ele vai ter que ser adaptado. A espinha dorsal é semelhante, mas como você implementa essas recomendações, vai ter que ser adaptado ao contexto local. Regionais, brigadão. Maria, eu vou perguntar, tem várias perguntas aqui, não vou voltar para falar do CUNA+, mas queria aproveitar o fato de você trabalhar nessa área de proteção, ou dentro do Banco Interamericano, de diminuição da pobreza, né? Quando a gente vê o CUNA+, por exemplo, ele é uma intervenção que tem multifatorial, assim, ela procura atingir diferentes fatores de risco, né, modificáveis, ela ajuda em diferentes formas, né? E a gente imagina que esse tipo de intervenção diminui ter porque permite o desenvolvimento adequado dessas crianças, e com isso a gente vamos ter crianças chegando à escola com melhor prontidão escolar, essas crianças não vão ter problemas de repetição, não vão ter precisar de classes especiais, elas vão conseguir chegar terminar o high school, elas não vão ter problemas de uso de drogas ou ter menos problemas e menos delitos, elas vão ter uma melhor renda, elas vão ter um melhor capital mental, o modelo clássico do James Heckman. Mas quando a gente olha para a pobreza, e pobreza, a Márcia mostrou muito bem, entre os fatores socioeconômicos como altamente relevantes para os problemas de desenvolvimento que nós temos, também pobreza é um fenômeno multifatorial, né? Nós temos fatores socioculturais, nós temos como educação da mãe, como dificuldades de gênero, como falou a Márcia, nós temos fatores biológicos, infecção, desnutrição, impactando na criança, nós temos problemas psicossociais como cuidado materno, cuidado parental, responsividade parental, estimulação cognitiva. Se você tivesse que hierarquizar, você que trabalha com números, quais são os fatores mais importantes que intervenções como essa deviam ter em mente na hora de ser desenhadas? Eu acredito que é uma pergunta complexa. Eu não sei se eu tenho uma resposta correta. Sem dúvida alguma, o âmbito de ação do programa CUNA+,
é bastante curto para a promoção de interações de melhor qualidade e de estimulação psicossocial dentro do lar. Mas é claro que essas famílias têm uma série de necessidades em outros âmbitos que não estão satisfeitas com o programa. Um componente importante da política social, no caso do Peru, que ainda está em processo de consolidação e fortalecimento, porque pode-se destacar que há um esforço por articular uma estratégia intrasetorial de inclusão social que leva em consideração essas múltiplas necessidades. Então, há um ministério que coordena das políticas sociais, as políticas sociais com o qual podem identificar essas múltiplas áreas de necessidades e coordenar as ações dos diferentes setores para chegar a atender essas necessidades, reconhecendo que se expressam de formas diversas, com magnitudes diferentes, em um território grande. É um aspecto que é essencial, acredito que seja muito importante, e que o CONAMAS consegue com êxito, que sucesso não é somente bom para a formação infantil, mas outros aspectos sociáveis da política social é a mudança do comportamento no lar. O que o programa está conseguindo é modificar a prática diária dos pais na sua interação com seus filhos, e isso é algo que nós temos conseguido na nossa própria experiência desde criança, mas fazê-los com que fiquem conscientes de que é importante fazê-lo de forma diferente, ser um pai, uma mãe de forma diferente, não é fácil, mas esse programa consegue fazer isso, um pouco sim, um pouco dessa mudança. E me parece que é uma experiência importante com relação à mudança de comportamento através do trabalho no lar, através da visita domiciliar, que se pode utilizar para trabalhar em outras áreas, nas quais também nós procuramos mudança de comportamento, por exemplo, na área da saúde. Com isso, eu gostaria de reconhecer de que sempre há um risco, uma vez que temos um programa que funciona. Nesse caso, o SAF e CONAMAS, é a tentação, o risco de colocar ações em muitos âmbitos. Então, o que a facilitadora fale sobre violência doméstica e que de vez em quando ela trabalhe sobre empregos, que ela de vez em quando traga uma mensagem de saúde e nutrição. Estamos falando do pessoal comunitário com nível de educação elementar, com capacidade de absorver, comunicar mensagens limitadas, como todos nós. Então, sempre há esse risco de não colocar muitos braços sobre uma mesma estrutura. Agora que sabemos que a estrutura funciona. Muitas graças. Muitas graças. Eu recebi uma pergunta aqui da Sophie Eichmann. Cadê a Sophie? Se pudesse levantar a mão, gostaria de conhecer a Sophie. Então, a Sophie está ali, quero que vocês conheçam ela. Ela pergunta se os slides vão ser disponibilizados. Mas eu estou destacando essa... Então, depois, se o Eduardo puder me dizer se os slides vão ser disponibilizados. Vão ser. Mas a Sophie, que eu não conhecia, então, muito prazer de conhecer, eu conheço alguns trabalhos dela, né? Porque a gente chega aqui em Pernambuco, vê essa brisa maravilhosa, acha que todo mundo vive de brisa, mas a gente tem muita influência dos pesquisadores de Pernambuco, dos artistas de Pernambuco. Eu estive vendo agora o Instituto Ricardo Brenan, o trabalho do Francisco Brenan, mas a Sophie é que fez um trabalho super importante aqui com o grupo do Departamento de Nutrição, junto com a Escola de Saúde Pública de Londres, né? Estava conversando com a Marta sobre isso ontem, onde eles fizeram um estudo sobre baixo peso ao nascer, né? Então, eles mostraram vários trabalhos do grupo. Um deles, eles mostram que as crianças que nascem com baixo peso é um proxy de mau desenvolvimento intrauterino, né? E quem tem baixo peso tem mais risco para desenvolver vários problemas, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças cardíacas, depressão, menor QI, menor desenvolvimento cognitivo. E eles, aqui em Pernambuco, na cidade de Palmares, então estudaram essas crianças, mostraram que elas, ao longo de um ano, tinham uma associação maior com prejuízo cognitivo, tanto mental como psicomotor, e que isso estava associado também ao grau de escolaridade da mãe. Daí eles fizeram uma intervenção, a intervenção envolvia, depois vale a pena sentar lá com a Sophie para conhecer melhor, mas envolvia atividades com as mães, no sentido de maior interação, jogos, acho que na linha da educação, estimulação cognitiva, e eles mostraram com um ano, né, a criança já tinha um ano, em 6 meses de intervenção, 14, acho que foram 14 intervenções, as crianças já melhoraram o seu desenvolvimento cognitivo, que é surpreendente. Então, essa talvez pudesse ser uma pergunta para vocês duas, que a gente, uma intervenção como essa, de 6 meses, já tem um impacto,
e às vezes a gente, em contextos, talvez vai na direção do que a Márcia está falando, em contextos mais desenvolvidos, a gente não tem o mesmo impacto, né? Porque, não sei se vocês viram, saiu agora um artigo em Londres, quando compararam o tratamento padrão na cidade de Londres com a principal intervenção, que é o Nurse Family Partnership, né? Que é uma intervenção consagrada, e não mostrou diferença. Mas a questão é que lá, eu acho, o padrão já é, o usual care lá já é de altíssimo nível. Mas aqui, em lugares como o interior de Pernambuco, talvez com situações adversas de mais alto nível, uma pequena intervenção já faz uma diferença enorme, né? E a gente lá em São Paulo tem uma intervenção também, a gente não conseguiu mostrar resultados em 3 meses. E, sobre o impacto da diversidade, como você falou, nas questões regionais, quer dizer, aqui a gente pode, em certas áreas do país, com certeza, pequenos investimentos podem trazer grandes impactos, né? Mas, já na sequência, Márcia, tem uma pergunta aqui que eu acho que tem tudo a ver com você, que é uma certa preocupação aqui de um dos participantes com o impacto da Zika e outras, a questão do dengue no estado de Pernambuco. Você teria uma recomendação em termos de intervenção? Ela pergunta o que a gente pode fazer para mudar esse cenário aqui na cidade de Pernambuco. Em saúde pública, a gente tem essa coisa de querer buscar novas tecnologias, mas eu acho que para doenças vetoriais, principalmente mosquito, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar as condições locais. E tem muita coisa que pode ser feita em função de infraestrutura. Eu estava comentando também, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, todas as casas têm tela na janela. A gente mora numa área tropical, quer dizer, a malária hoje em dia é só na Amazônia, mas você tem dengue, que é no Brasil inteiro. A gente não tem tela na janela. Essa é uma medida super simples. Podia ter uma companhia que desenvolva as telas, entendeu? Vai ter sempre alguém ganhando dinheiro atrás da desgraça dos outros, mas podia ter uma companhia fazendo as telas e você tela as casas. Você não vai prevenir toda a infecção, mas você já vai melhorar bastante, entendeu? Então, o Brasil agora tem uma firma produzindo esses mosquitos da Oxitec em Piracicaba, e é totalmente impossível botar esse programa em escala. É caríssimo, não é sustentável, e a gente ainda não sabe direito por quantos anos você tem que soltar o mosquito. Então, going back to the basics, você fazer o que a gente sabe que dá certo, principalmente quando você está numa situação de epidemia. Informação, informação clara, né? Informação clara é botar em infraestrutura e coisas básicas que a gente poderia melhorar nas condições estruturais das casas para reduzir a exposição. Maria, sobre a questão da escala, né, de você, um programa, o CUNAMAS, hoje a proposta é ele ser um programa nacional no Peru, nas áreas rurais, né? Como é a formação, como é que é a aderência, tanto na formação dos facilitadores, quanto a adesão das famílias? Que às vezes as famílias não querem uma pessoa chegando na sua casa dizendo o que você tem que fazer com seus filhos, né? Como é que tem sido isso nesse programa CUNAMAS? Uma pergunta muito boa. Sem dúvida alguma, é um dos desafios mais importantes que o programa enfrenta com relação ao tema de rotação de pessoal, tanto facilitadores como acompanhantes técnicos, em níveis de rotação alto, e o programa se encontra agora, nesse momento, desenhando uma série de estratégias para reduzir essa rotação, essa rotatividade, ou seja, todo esse investimento que se faz a capacitação se perde, às vezes, no momento em que não há uma adesão, uma continuidade de pessoal no seu momento. Parece que, mesmo que não tenhamos dados precisos, parece que a participação das famílias é mais contínua do que em geral, uma vez que o facilitador consegue entrar no lar, desenvolve uma relação com a família e há muito menos desistência no que se observou em outros contextos, em outros países, por exemplo. Ou seja, se a família, se ela fica dentro do programa durante a duração do mesmo programa, então, dentro dessa porcentagem, dessa subcobertura que eu mostrei, eu acredito que é necessário entender, através de diagnóstico, quais são os locais, quais são as razões para que não haja uma participação de 100% no programa. Há uma porcentagem dessa participação que ainda não entendemos e que pode estar relacionada
com o que você descreve, desconfiança e falta de interesse das famílias para deixar que o facilitador entre. E dito isso, é trabalhar com os facilitadores da comunidade que já conhecem a família, que são conhecidos por ela, é uma forma de reduzir a desconfiança que normalmente se geraria quando entra uma pessoa estranha no seu lar, na sua casa, para lidar com os erros e como criar o seu filho. Muito obrigado. Tem 3 perguntas aqui. 2, acho que foi a mesma pessoa, que é a mesma letra. O que faz o município ser considerado uma cidade amigável? Bem simples. A questão é que o município tem que ter alguns indicadores que garantam a execução dos direitos da criança, conforme definido na Convenção de Direitos da Criança. Para entender o contexto brasileiro, se você for na página do selo Unicef, você vai ver a lista de indicadores que o município tem que alcançar para poder receber o selo. A mesma pessoa fez uma pergunta que é: se há poucos recursos, o que é melhor? Um programa de visitação ou medidas que atacam a pobreza de forma geral? Renda, imagino que esteja falando programas de transferência de renda. Na verdade, o melhor é ser criativo e fazer os 2 ao mesmo tempo, porque senão é como se você estivesse usando um guarda-chuva muito pequeno, não vai dar certo, entendeu? Então, o ideal é você pensar fora da caixa mesmo, é achar uma maneira de criativa que você promova a distribuição de renda, mas, da mesma maneira, você inclui a visitação como um ponto-chave desse programa. E tem uma pergunta da Darcy, enorme, vou só resumir a pergunta, Darcy. O que a Darcy está perguntando é o seguinte: por exemplo, você tem um programa de estratégia de saúde da família, que, por sinal, há vários estudos mostrando o impacto dessa estratégia na redução da mortalidade infantil, no acesso à saúde que famílias que não tinham nada antes puderam ter. Então, considerando o papel da estratégia de saúde da família para o desenvolvimento infantil e na primeira infância, basicamente a pergunta é o seguinte, quer dizer, é aceitável uma medida que congela os recursos públicos por 20 anos para políticas sociais? Não, claro que não, de jeito nenhum. E eu acho que a situação chegou a algum ponto que até os grupos, digamos assim, que tradicionalmente apoiariam uma medida como essa, já se manifestaram, mostrando dados e mais dados que essa medida vai prejudicar, e muito, a área social. E assim, a gente já viu esse filme antes, nos anos 80, e o final não era feliz. Então, acho que não sei de que maneira diferente eu vou te responder, mas não é viável. Muito bem. Infelizmente, nós vamos ter que terminar. Está certo? Isso aqui acabou. Tá? Então, nós vamos ter que terminar. Acho que a gente teve 2 conferências que ajudaram a todos nós termos uma visão macro dos determinantes de saúde, na natureza dos problemas do desenvolvimento, e uma intervenção que hoje já tem grande escala e produz um alto impacto no Peru. Muito obrigado.